No futebol, o Sampaio Corrêa deixou escapar mais uma oportunidade de entrar no G4. Mesmo jogando em casa, o tricolor ficou só no empate contra o Oeste de Itápolis. Com o apoio de mais de 17 mil torcedores, o Sampaio parte em busca da vitória que colocaria novamente o tricolor na zona de acesso à primeira divisão em 2016. Neste lance, o capitão Dionis tem boa oportunidade, mas hesita um pouco na hora de concluir e não consegue abrir o placar. Ansioso, o time abusa dos chuveirinhos na área. A defesa do Oeste ia mostrando segurança. Até que aos 30 minutos o zagueiro Plínio se aproveita do vacilo da zaga do Rubrão e faz o gol que parecia encaminhar um resultado tranquilo no Castelão. Mas tudo muda na segunda etapa e não demora muito. Aos 6 minutos, o goleiro Rodrigo sai mal. Plínio tromba com Rafael Martins e a bola entra. Empate do Oeste. O Sampaio se lança todo à frente, mas não consegue trabalhar bem a bola e ataca na base do abafa. Com espaço para os contra-ataques, o time paulista ainda desperdiça boas oportunidades com Wagninho. A mais clara, aos 44 minutos, mostra que o prejuízo poderia ter sido ainda maior. Mas ficou nisso. Sampaio Corrêa 1, Oeste também 1. Quem também tropeçou foi o Botafogo. O alvinegro da estrela solitária já poderia ter carimbado o retorno à primeira divisão, mas não conseguiu passar pelo Criciúma. Veja como foi a rodada e como ficou a tabela de classificação. O Botafogo precisava de uma vitória para o acesso antecipado à Série A. Mas quem venceu foi o time de Santa Catarina com um gol no segundo tempo. Roger tentou, Jefferson defendeu e Maurinho no rebote fez o gol da vitória. Placar final, Criciúma 1, Botafogo 0. O Ceará conquistou a 4ª vitória seguida. Charles abriu o placar contra o ABC. Siloé ampliou. No segundo tempo, ele mesmo fez o 3º. Final, Ceará 3, ABC 0. O Luverdense derrotou o Boa Esporte. Tozin fez 1-0 para o time de Mato Grosso. Diego Rosa ampliou, 2-0. O Náutico abriu o placar contra o Paraná com Rafael Pereira de cabeça. Daniel Moraes, também de cabeça, marcou o segundo. Final, Náutico 2, Paraná 0. O CRB passou fácil pelo Atlético Goianiense. Destaque para o arranque de Maxwell, que marcou o último na goleada, 4-1 para o CRB. O Bragantino derrotou o Mojimirim por 3-1. Pelo mesmo placar, o América Mineiro venceu o Paysandu. O Bahia perdeu em casa para o Santa Cruz por 2-1. E o Macaé, também jogando em seus domínios, foi derrotado pelo Vitória por 2-0. O líder Botafogo agora tem 5 pontos de vantagem sobre o América Mineiro e Vitória. O Santa Cruz é o novo integrante do G4 com 55 pontos, um a mais que o Sampaio Corrêa, agora 7º colocado. Mudança também na zona de rebaixamento. O Ceará ultrapassou o Macaé, agora 1º do Z4. Nas 3 últimas colocações permanecem ABC, Boa Esporte e Mojimirim. E para comentar a rodada, nós recebemos Nicolau Leitão. Bom dia, Nicolau. Esse empate, hein, do Sampaio, né? Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos. Pois é, um resultado que nem o mais pessimista dos tricolores podia esperar. O Sampaio, que mais uma vez teve a forcinha, né, na rodada, o secador funcionou, mas o time não fez a parte dentro de campo. Era um resultado que muita gente apostava, depositava todas as suas fichas, porque o Oeste está na parte de baixo da tabela e o Sampaio é um grande mandante. O Sampaio é um time que tem um retrospecto muito forte no estádio Castelão, mas a verdade é que o Sampaio fez um péssimo jogo. O Nadson, que é um dos principais destaques, porque não dizer o principal destaque do Sampaio na temporada, um jogador muito decisivo, teve muito abaixo do que ele pode, muito apagado. Quem puxava mais o jogo era o Valber. E pelo lado esquerdo, 2 jogadores insinuantes, o Edgar e o Raí, 2 jogadores que ganhavam o duelo ali no 1-1, mas na hora de cruzar, pecaram muito no cruzamento. Muita gente também faz bastantes críticas ao posicionamento do Jamie dentro da área, porque o Edgar, ele tem uma explosão muito forte, então ele sempre que ele está no 1-1, quando ele arranca, dificilmente ele é parado.
Mas essa bola, quando ela vai ao fundo, ela tem que vir voltando. E o James sempre fechando, e esse cruzamento sendo bloqueado pela defesa. O Sampaio apostou muito no chuveirinho dentro da área, não conseguiu trabalhar bem a bola, inclusive pelo fato de que o Nadson estava bastante apagado. No segundo tempo, o Léo Condé tentou alguma alternativa, mas é difícil, porque as opções do banco de reservas, elas não têm a mesma qualidade do time titular. O Alex Maranhão entrou muito mal em campo. Ele quase dá o gol, quer dizer, o resultado ainda poderia ter sido pior, como a gente viu na reportagem, porque o Vagninho perdeu chances claríssimas. Tem muita gente reclamando do gol de empate do Oeste, mas não tem o que reclamar, porque num jogo como esse, em que o Sampaio foi muito mal, a desculpa mais fácil é culpar a arbitragem. A verdade é que o Sampaio foi muito mal dentro de campo. E a torcida correspondeu, não é? Na verdade, eu ainda esperava mais, Edmilson. É claro que em números absolutos, em termos absolutos, um público de mais de 17 mil torcedores, é lógico que é um bom público. Isso para qualquer divisão do futebol brasileiro nas atuais circunstâncias. Mas para um time que tem o apelo popular do Sampaio Corrêa, que teve a torcida que teve nas últimas temporadas e que está brigando por um feito histórico para o futebol maranhense, que é conquistar uma vaga no G4, e o time entrou em campo sabendo que uma vitória bastava para voltar ao G4, eu imaginava a casa cheia, imaginava ali na casa dos 30 mil torcedores. Então... É claro que a gente sempre fala da crise econômica, não é fácil investir esse dinheiro no bilhete. Às vezes o torcedor fica esperando, inclusive, a reta final, escolhendo em qual jogo ele vai, contra o Paraná na última, para ver se o Sampaio ganha, ele sobe de verdade. Mas eu esperava mais, inclusive para esse jogo de amanhã já contra o Atlético Goianiense. Pensando nisso, a diretoria ela lançou uma promoção, então os setores 1, 2, 3, 5 e 6 a preço único de R$15 para estimular o torcedor a ir a campo e apostar ainda nessa reta final. O Sampaio não pode entregar as fichas, né? O Sampaio tem que vencer, né? Agora não resta outra alternativa. Já contra o Oeste tinha que ter vencido, agora mais ainda contra o Atlético Goianiense. Todo competidor, Edmilson, ele tem que aprender desde cedo que ele não pode ficar se lamentando, ele tem que olhar para frente. Então esse jogo contra o Oeste já passou. É claro que eu não gosto dessa proposta de você esquecer, no sentido de você não avaliar o que aconteceu de errado. É claro que você tem que avaliar o que aconteceu de errado para tentar progredir o desempenho, mas não adianta você ficar se lamentando, inclusive porque já tem jogo amanhã e é jogo para ser casa cheia com essa promoção, e para continuar acreditando vai ter que buscar resultado fora, mas tem que ser um jogo de cada vez. Ficou muito nessa expectativa de são 2 jogos em casa, nós vamos fazer 6 pontos e ver o que acontece lá fora, e esqueceu de ganhar do Oeste. Tem que ser jogo a jogo. Então 2 vagas já estão garantidas, Botafogo e América, né? Na verdade, não dá para cravar ainda. O Botafogo perdeu contra o Criciúma. Então, enquanto não tiver com 100% ali o futebol, a gente vê o Ceará, que muita gente já dava como condenado, contratou o Lisca doido, e aí 4 vitórias consecutivas e já colocou o pescoço ali de fora, já está fora do Z4. Futebol não dá para cravar. Inclusive tem um jogo que é interessante, que é vice-líder contra o 3º colocado, América Mineiro e Vitória. Então, enquanto houver chances matemáticas, ou de não subir, ou de cair, esse futebol, ainda mais o futebol brasileiro, vamos ser sinceros, num nível abaixo do que apresentava nas últimas temporadas, não dá para afirmar com 100% de segurança, não. Tem que esperar ver o que vai acontecer dentro de campo. Então vamos esperar, né? Vamos aguardar. Nicolau, muito obrigado pela sua presença.